Sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Sim, este é o canal da bênção, o canal da pregação do Evangelho, o canal onde você pode fazer download, compartilhar com os amigos, mas em especial se inscrever aqui embaixo. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, queridos irmãos. No vídeo anterior, você pode visualizar aqui no canal, do capítulo 6. Hoje estamos no capítulo 7. Vamos para a leitura do capítulo 7? Por favor, permaneça no vídeo até o final para você entender, para você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Vamos para a leitura do livro de Atos, capítulo 7. Lembrando que o Atos capítulo 7 é a continuação do capítulo 6 de Atos também, que está no canal. Vamos lá. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele estava na Macedônia, antes da habitação de Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para que esta terra a que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e, depois dele, a sua descendência, quanto ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que a escravizaria e maltrataria por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncisou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, vendeu José para o Egito. Mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as tribulações e deu-lhe a graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve, então, fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nosso pai não achava alimento. Mas, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E, na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José, chamando seu pai, Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e o nosso pai. E foram transportados para Siquém e colocaram na sepultura que Abraão havia comprado, por certo preço em prata, dos filhos de Armon, em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-o a abandonar seus filhos para que não vivessem. Naquela época, nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim,
Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo deles sofrer injustamente, defendeu e o vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus daria a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles quando brigava e quis pacificá-lo, dizendo: Homens, sois irmãos, por que maltratais uns aos outros? Mas o que feria ao seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como antes mataste o egípcio? Diante desta palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Míriam, onde gerou 2 filhos. Passando mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo e uma sarça. Vendo isto, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem ele rejeitaram, dizendo: Quem te nomeou juiz e líder? Deus enviou-o como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantarás entre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, que recebeu a palavra viva para transmiti-la a vós. Foi a ele quem os nossos pais não quiseram obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-nos e, na verdade, desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão fazer-nos deuses que possa ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a Moisés e que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios aos ídolos e os destejaram como obras de suas mãos. Eles festejaram com obras de suas mãos. Mas Deus afastou-se dele e os entregou ao culto dos astros do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes, carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Refã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim, eu vos exilareis para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como ordenara aquele que disse a Moisés que fizeste segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, nossos pais o levaram sobre a direção de José, quando tomaram a posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença de nossos pais, até os dias de Davi.
Este recebeu a favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concebido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar o meu repouso? Não foi a minha mão que fez tudo estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeste os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas. Vós, que recebeste a lei por meio de anjos, não o guardastes. Ouvindo isto, ele se enfurecia no coração e rangindo os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho de Deus, o Filho do homem, em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tampando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. E, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem. Os apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejava, Estevão orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E, pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Queridos amados irmãos aqui do YouTube Semeando Unção, você percebeu e ouviu e também acompanhou comigo aqui no telão que eu li o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que tem do primeiro versículo até o versículo 60. Veja que neste capítulo, um dos maiores capítulos da Bíblia, de todos os livros escritos na coleção bíblica, você entende que mesmo sendo um capítulo tão longo, você não viu Estevão pedir dízimo, fazer campanhas, sacrifícios, fazer essas heresias que os homens fazem. Veja que no capítulo 7, a única coisa que Estevão fez foi pregar a palavra. Lá em Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o apóstolo diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Porque, amigos e irmãos, se a palavra de Deus não mudar, não transformar, não fazer algo na sua vida, ninguém que existiu, que existe ou irá existir, terá a capacidade de mudar alguma coisa na sua vida. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para nós, seres humanos. E a palavra de Deus nos direciona à cruz de Cristo. Veja que no capítulo 7, dá um exemplo também do capítulo 6, porque no capítulo 6 de Atos, nós encontramos Filipes, Prócoros, Timão, Nicolão, Parmenas, Nicolau e Estevão. Esses 7 homens, conforme está escrito, eles foram separados. Repito, esses 7 homens foram separados para a distribuição das coletas mediante o recurso financeiro que a igreja recebia. Estevão, junto com os outros 6,
foram direcionados para ser tipo um tesoureiro. Ele foi direcionado para ser um administrador dos recursos financeiros. Mas mesmo sendo um administrador, mesmo sendo alguém que foi direcionado para o recurso financeiro, para a distribuição da igreja, mesmo assim, ele não pregou sobre dízimos, sacrifícios, campanhas e coletas. Ele pregou a palavra. Olha a diferença dos santos de Deus, dos santos filhos de Deus, que viveu, que vive e há de viver neste mundo, para os homens que vivem no dia de hoje. Os pregadores de hoje são gananciosos, maliciosos, arrogantes, avarentos. É como diz uma música popular: os crentes, os seguidores das religiões, cada vez fica mais pobre e as religiões cada vez fica mais rico. É como diz um ditado: e o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Isso nos dá a entender na religião. Os seguidores das religiões cada vez mais pobre e as religiões cada vez mais rico. Por quê? Porque tem a malícia da coleta do dízimo, a consagração do dízimo, a consagração dos ofertantes, as campanhas. É campanha todos os dias para arrecadar dinheiro. Mas aqui em Atos capítulo 7, o homem chamado Estevão, que foi separado junto com 7, Estevão foi direcionado para ser o tesoureiro da igreja. Mesmo assim, ele não falou de dinheiro, ele falou de Cristo. Porque sem Cristo, sem o Filho de Deus na nossa vida, não chegaremos a lugar nenhum, a não ser a perdição da condenação eterna. O alvo é Cristo. Sem Cristo nada somos, nada podemos fazer. Por isso que o sangue de Cristo purifica nossos pecados. Por isso que Cristo abriu o selo, porque Cristo é o sentido para todas as pregações. Que Deus abençoe vocês. A você do canal Semeando Unção, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, muito obrigado por se inscrever no canal. A vocês das lives, a vocês de todas as lives, muito obrigado. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, estaremos aqui, se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui, falando, mostrando, direcionando a palavra de Deus. Um abraço e um beijo a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Queridos,